Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e trago mais um vídeo para vocês sobre controlador lógico programável. Esse é o vídeo número 35 do nosso canal e nós falaremos especificamente sobre a linguagem de programação Ladder. No vídeo anterior nós comentamos um pouco a respeito de cada uma das linguagens de programação e algo que a gente comentou foi a respeito do motivo pelo qual essa linguagem possui o nome de Ladder. Então, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que ladder significa escada. Então, ela recebe esse nome justamente pela semelhança que existe entre a programação e a estrutura de uma escada. Então, a programação tem duas linhas na vertical e as funções, os contatos, os símbolos vão ser posicionados na horizontal entre as duas linhas verticais. Então, o modelo, o desenho que fica depois que você conclui a sua programação é muito semelhante com o modelo de uma escada. Por isso, ela recebe esse nome de ladder. Só para lembrar, a sigla que representa a linguagem Ladder é LD, certo? Então você pode encontrar isso nos programas, nos softwares, para identificar a linguagem de programação Ladder, tá ok? Então a linguagem Ladder foi a primeira linguagem de programação a ser criada, ela parece bastante com a forma de analisar o circuito elétrico. Já já vocês vão observar como a gente analisa a linguagem de programação Ladder. E pelo fato de se parecer bastante com o circuito elétrico, é a linguagem de programação mais usada nos ambientes industriais. Então foi uma linguagem que facilitou bastante a transição dos profissionais que só conheciam diagrama elétrico para trabalhar com sistemas automatizados que necessitavam de realizar programações, como é o caso do CLP. Então, pessoal, a linguagem de programação Ladder eu costumo analisá-la da seguinte maneira. Se vocês observarem aqui do lado esquerdo, a gente tem contatos, que vão ser contatos auxiliares ou dispositivos de entrada. E aqui do lado direito a gente tem os dispositivos de saída, que são as bobinas. Eu costumo analisar o programa da seguinte maneira. Eu faço uma divisão aqui no meio do programa, certo? E eu analiso da seguinte forma. Quem está aqui do lado esquerdo do programa, os contatos que estão do lado esquerdo, que são símbolos de entrada ou contatos auxiliares, são os dispositivos que acionam. E quem está aqui do lado direito, que são as nossas bobinas, são os dispositivos que vão ser acionados. Então, para ficar fácil, quem está aqui do lado esquerdo do programa são os dispositivos que acionam e quem está aqui do lado direito são os dispositivos que serão acionados. Tranquilo? Então, analisa comigo como é que vai funcionar a linguagem de programação Ladder. Então, é muito simples. Então, aqui eu tenho um contato que foi chamado de S0 e esse S0 está interligado com a saída que foi chamada de K1, o contator. E se a gente estivesse analisando como se fosse um circuito elétrico, como funcionaria? Aqui do lado esquerdo a gente teria um terminal positivo e aqui do lado direito a gente teria um terminal negativo para a corrente circular entre os dois terminais. Lembrando que isso aqui é só uma programação, isso aqui vai funcionar dentro de um computador, um software. Isso não é um diagrama elétrico. Mas como a gente analisa semelhante ao diagrama elétrico, a gente vai fazer dessa forma, ficar muito simples a gente entender. Então, analisando que aqui nesse lado esquerdo a gente tem um positivo e do lado direito a gente tem um negativo, quando a botoeira S0 for acionada, a corrente elétrica vai sair do positivo, vai circular até chegar no K1 e vai acionar a bobina. Ou seja, toda vez que acionar S0, a sua saída K1 será acionada. Toda vez que acionar S1, o K2 será acionado. Então, quem está do lado esquerdo aciona e quem está do lado direito vai ser acionado, porque a botoeira tem o poder de mandar um sinal para a programação entender que precisa de acionar algum dispositivo na saída ou desacionar. Ok? Então, as entradas vão identificar quando as botoeiras, sensores ou outros dispositivos de entrada são acionados para, a partir da análise da programação, executar o acionamento da saída para energizar as cargas que o seu controlador está acionando. Tá ok? Então, do lado esquerdo nós temos os dispositivos que acionam e do lado direito da programação nós temos os dispositivos que são acionados. Então, sempre pensa dessa forma. Toda vez que acionar esse componente será acionado, se permitir que a corrente elétrica chegue até ele. Aqui nós temos os símbolos da linguagem de programação Ladder, são poucos símbolos e isso facilita bastante o entendimento dessa linguagem. Então, são basicamente dois símbolos. Então, nós temos os símbolos do contato e nós temos o símbolo da bobina. Então, o contato, ele representa para a gente os dispositivos de entrada ou auxiliares de memória. Então, a gente pode ter botoeira, a gente pode ter sensor de proximidade, uma chave fim de curso, chave de nível, contato auxiliar de proteção de relé térmico ou de um motor, ou pode ser também um contato auxiliar de um contato de memória, um dispositivo que só tem dentro da programação, não tem nem na saída nem na entrada.
E a saída, as bobinas, elas são para representar a bobina de relé, de corrente contínua, a bobina de contator, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, a bobina de solenoide, os LEDs são dispositivos de sinalização, os buzzer ou as sirenes ou alarme, como queiram chamar. Então, todos os dispositivos que são cargas, que precisam de energia para ser acionados, são representados com o símbolo da bobina. Então, lembrando que esse que eu citei para vocês são dispositivos normalmente abertos, e se você precisar do dispositivo normalmente fechado, você basta apenas usar essa outra simbologia que tem o traço cruzando o símbolo do contato. Então, isso representa que a sua bobina está no estado normalmente fechado, está negada. Então, falar que a bobina está negada é a mesma coisa que falar que o seu contato está normalmente fechado. Então, resumindo, nós temos basicamente dois símbolos para representar os contatos na linguagem de programação LED, que é esse símbolo para representar o contato normalmente aberto, de entrada, ou o contato auxiliar, e esse símbolo para representar a bobina, que são nossas cargas, são os dispositivos de saída. E algo que é muito interessante é que, de repente, você tem dificuldade em realizar programações, mas se a gente analisar, a maioria das funções, a maioria dos acionamentos que são realizados dentro da linguagem de programação LED são funções já pré-determinadas. E a primeira função que eu vou mostrar para vocês é a função que a gente conhece como função END. Se a gente traduzir isso aí, a gente vai ver que a função END significa função E. E a função END é nada mais, nada menos do que a ligação de dois contatos de entrada em série, ou seja, você só vai conseguir ter o seu K1 acionado se você acionar S1 e S2 ao mesmo tempo. Porque analisando que a minha barra do lado esquerdo é o positivo e do lado direito eu tenho o negativo, a corrente só circularia do positivo ao negativo se eu fizesse o acionamento desses dois contatos, que é o contato de S1 e o contato de S2, que pode ser a representação de duas botoeiras. Então, nessa função, K1 só consegue ser acionado se eu acionar o S1 e o S2 ao mesmo tempo. Então, função END é função E. Então, só liga K1 se acionar S1 e S2 ao mesmo tempo. Ou seja, você precisa de acionar simultaneamente os dois contatos. Tem que ser acionados ao mesmo tempo para conseguir energizar a sua saída. A gente tem outra função, que é a função OR. A função OR é a ligação em paralelo de dois contatos. Então, a função END é a ligação de dois contatos em série. E a função OR é o acionamento alternativo, ou seja, você tem duas botoeiras ou dois contatos ligados em paralelo. Então, eu tenho aqui o contato de S1 e o contato de S2. E o nosso K1, que é a nossa saída, que é a nossa bobina, vai ser acionado se acionar S1 ou S2. Então, a gente tem um acionamento em paralelo. Qualquer uma das duas botoeiras, qualquer um dos dois contatos que eu chamei de S1 que forem acionados, que fecharem, eles passarão energia até no nosso K1, fazendo com que o nosso controlador entenda que a gente tem que ligar o K1. Então, se for acionado S1 ou S2, ou seja, qualquer uma das duas botoeiras ou dos dois contatos que eu nomeei como S1 e S2 forem acionados, fecharem e permitirem a passagem da corrente elétrica, o nosso K1, que é a nossa saída, vai ser energizado. Então, o nosso controlador entende que ele tem que acionar K1 toda vez que o S1 ou o S2 forem acionados. Além disso, a gente tem outra função que a gente chama de função NOT. A função NOT é a negação do contato. E o que é eu fazer a negação do contato? Eu fazer a negação do contato é inverter a posição dele. É pegar um contato que é normalmente aberto e usar ele como normalmente fechado. Então, do jeito que está aqui nesse programa, nessa linha da função NOT, a gente tem que K1 vai estar acionado direto e K1 só vai ser desacionado quando acionar S1. Então, se apertar S1, S1 vai abrir o contato e vai bloquear a passagem da corrente para K1, fazendo com que o controlador desenergize o K1. Então, no estado inicial, o K1 já está energizado. Quando é acionado o S1, faz o processo contrário, que é a desenergização da sua bobina de K1. Aqui eu tenho uma função muito utilizada, que é a função que a gente conhece como contato de selo. Quem conhece comandos elétricos já usou bastante essa mesma função. E a gente sabe que a função do contato de selo serve nada mais, nada menos do que para você manter o seu circuito energizado mesmo após a botoeira que tem a função de ligar ser desacionada. Então nós temos dois tipos de contato de selo. Eles são nomeados em contato de selo desliga dominante e contato de selo liga dominante. Os dois têm a mesma função, que é manter o circuito energizado mesmo após a botoeira ser desacionada. Mas a diferença entre eles está em relação a
Se você acionar as duas botoeiras ao mesmo tempo, a botoeira de ligar e a botoeira de desligar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Se você acionar S1 e S0 ao mesmo tempo e o que aconteceu foi a sua carga, a sua saída, a sua bobina manter no estado desligado, então esse contato de selo é um contato de selo desliga dominante. E se você fizer o acionamento do seu contato S1 e do seu contato S0 ao mesmo tempo e a sua saída, a sua bobina K1 energizar, então isso significa que esse é um contato de selo liga dominante. Tá ok? Então é só essa diferença entre os dois contatos de selo, mas os dois têm a mesma função. Você vai ter uma botoeira que faz a função de energizar, de ligar, que no caso do meu exemplo é o S1, e você vai ter uma outra botoeira que faz a função de desligar, de desenergizar a saída, que é o S0. Então, pessoal, como que funciona o contato de selo? Funciona da seguinte maneira. Então, analisando aqui que a nossa barra do lado esquerdo na vertical é o positivo, toda vez que for acionado o contato de S1, a corrente elétrica vai passar por ele, vai passar por S0 porque é o contato fechado e vai chegar aqui no nosso K1 energizando a bobina. Mas quando desacionar o S1, se você não tiver esse contato auxiliar de K1 em paralelo com o S1, a sua função vai desligar, ou seja, o seu K1 vai desligar. Então, quando é acionado o S1, a energia passa, aciona a bobina de K1, e aí a gente tem uma regra. Toda vez que a bobina é acionada, os seus contatos auxiliares, independente de qual seja a linha, ele troca de posição. E isso é exatamente igual acontece no circuito elétrico. Quando você aciona um contator, quando você aciona um relé, todos os contatos que esse relé e esse contator têm trocam de posição. Se eles são abertos, eles fecham, e se eles são fechados, eles abrem. Ou seja, eles comutam, eles trocam de posição. E como aqui o nosso K1, a nossa bobina de saída, foi acionada, foi energizada, esse contato auxiliar de K1 irá trocar de posição, ou seja, ele vai fechar e permitir que a corrente elétrica circule por ele até chegar na bobina de K1. Sendo assim, se você desacionar a botoeira que a gente chamou de S1, você vai cortar a circulação de energia através desse caminho, mas você vai criar automaticamente um caminho alternativo, passando aqui pelo contato auxiliar de K1, passando pela botoeira S0, até chegar na bobina novamente, para você manter o seu circuito energizado. Então, o seu circuito não desenergiza devido a esse contato auxiliar. Então, se não tiver esse contato auxiliar, você não consegue manter o seu circuito energizado usando a função do contato de selo. Então, a função do contato de selo é nada mais, nada menos do que você ligar em paralelo com a botoeira de fazer o acionamento da saída, um contato auxiliar dessa mesma saída. Então, toda vez que acionar a saída, o auxiliar troca de posição e cria um caminho alternativo para essa corrente circular e manter a sua bobina energizada. E aí você pergunta, e como que eu faço para desenergizar o contato? Então, para desenergizar o contato, você precisa fazer o acionamento da botoeira que tem a função de desligar, que normalmente é a botoeira que está em série, ou com contato auxiliar, ou com a bobina, e o estado dela é normalmente fechado. No meu caso aqui, essa botoeira é a botoeira S0. Então, toda vez que acionar esse zero, essa botoeira vai abrir o contato e cortar a passagem da corrente elétrica até no K1 e automaticamente desliga o contato auxiliar e faz a desenergização do contato de selo. Então, a maioria dos equipamentos industriais funcionam dessa forma. Você tem uma botoeira para fazer a energização da máquina e outra botoeira para fazer a desenergização. Então, no meu caso aqui, o S1 faz a função de ligar e o S0 faz a função de desligar. E no contato de selo, sempre a botoeira de ligar é normalmente aberta e a botoeira normalmente fechada faz a função de desligar. E o contato de selo liga dominante, quando você acionar a botoeira que a gente chamou de S1, ele vai passar a corrente elétrica até no seu K1, energizando a sua saída. O seu contato auxiliar troca de posição, criando um caminho alternativo para a corrente elétrica circular. E quando for desacionado a botoeira S1, o seu circuito vai continuar energizado, porque foi criado aqui um caminho alternativo para a corrente circular do polo positivo para o polo negativo da nossa programação. Mas lembrando que se você precisar de desligar, você tem que fazer o acionamento aqui do nosso contato que a gente chamou de S0, porque ele vai abrir o contato normalmente fechado e fazer a desenergização da bobina de K1. E se você fizer o acionamento de S1 e S0 ao mesmo tempo, nesse caso o que vai acontecer é que o circuito será mantido energizado. Então, por isso,
dessa forma que você está vendo na parte inferior, o contato de selo se chama contato de selo liga dominante. E dessa forma, o contato de selo se chama contato de selo desliga dominante. E o mais usado é o contato de selo desliga dominante por questão de segurança dos equipamentos industriais. Agora eu vou fazer com vocês 4 exemplos de linguagem de programação LED. São programações bem simples, mas vai servir para você dar os seus primeiros passos a iniciar a criação das suas linguagens de programação. Tá ok? Então, o nosso exemplo 1, ele fala para a gente o seguinte: ao acionar S1, deve acender H1. E quando o S1 for desacionado, o H1 deve apagar. Ao acionar S2, deve ligar o H2 e H2 deve desligar quando o S2 for desacionado. Ou seja, o H1 deve ligar quando acionar S1 e desligar quando o S1 for desacionado. E o H2 deve ligar quando acionar o S2 e desligar quando o S2 for desacionado. Então aqui nós temos a nossa legenda. A nossa legenda fala que o S1 é uma botoeira e o S2 é outra botoeira. O H1 é um LED e o H2 é outro LED. Tranquilo? Então é uma linguagem de programação bem simples. Então eu vou resolver aqui esse exemplo com vocês, tá ok? Lembrando que para você fazer o seu sistema funcionar na prática, você precisa de vários outros itens. Além da linguagem de programação LED, você precisa ter em mãos o seu diagrama elétrico para montar a parte de circuitos, você precisa ter a tabela de declaração de variáveis e a linguagem de programação LED. No próximo vídeo vou mostrar para vocês como tudo isso funciona de forma integrada em um simulador de controlador lógico programável, tá ok? Então vamos lá resolver o exemplo 1. Então vou anotar aqui as minhas variáveis. Então eu sei que a minha variável S1 é uma botoeira, certo? Eu sei que a minha variável S2 também é uma botoeira. Eu sei que a minha variável H1 é um LED. E a minha variável H2 também é um LED. Então toda vez que acionar S1, o nosso LED H1 deve ser acionado. Como S1 é uma botoeira, ele vai receber o símbolo de entrada. Então, vamos chamar esse cara aqui de S1. E o S1, quando acionar, vai ser acionado uma saída, uma bobina, que a gente vai chamar de H1. Então, toda vez que S1 acionar, será acionado o LED que a gente chamou de H1. Então, como são semelhantes, a gente precisa apenas repetir o formato da linha. Então, a gente vai ter a mesma função, o mesmo acionamento, só que para o LED 2. Então, quando acionar a nossa botoeira S2, será acionado o nosso LED H2. E quando acionar a nossa botoeira S1, será acionado o nosso LED H1. Então, a gente entende que a corrente elétrica vai sair aqui do positivo. Quando acionar a botoeira, ela vai fechar, a corrente elétrica vai circular e fazer o acionamento aqui da nossa bobina. Ok? Então, acionou S2, a corrente elétrica vai circular e fazer o acionamento aqui da nossa bobina H2. Tranquilo? Então é bem simples essa programação. Agora, pessoal, vou resolver com vocês o exemplo 2. Então o exemplo 2 ele é um pouco diferente do exemplo 1. Então ele fala para a gente o seguinte: o H1 deve acender quando for acionado o S1 ou o S2. Quando nenhuma das botoeiras estiver acionado, o LED deve desligar. Então a gente só tem 2 botoeiras e um LED nessa programação. Então S1 é uma botoeira, S2 também é uma botoeira e o H1 é um LED. Então a nossa carga aqui está sendo usado um LED. Ok? Então ele pediu para a gente acionar o LED H1 quando for acionado qualquer uma das 2 botoeiras. Então a gente sabe quando a gente vê a presença da palavra OU, isso significa acionamento em paralelo, função OR. Vou colocar aqui o símbolo de contato auxiliar para representar o S1 e o símbolo de saída para representar o nosso LED. Então, toda vez que acionar S1, o nosso LED H1 será acionado, certo? Mas a gente ainda tem que colocar a botoeira S2 e a gente sabe que o acionamento é em paralelo, o acionamento OU, para você acionar H1 com qualquer uma das 2 botoeiras. Então a gente precisa ligar em paralelo S1 e S2. Uma regrinha que eu uso para ficar fácil para você identificar se está em paralelo ou não é analisar se os 2 contatos estão ligados, entrada na entrada e saída na saída. Então, se a entrada do S1 estiver ligada na entrada do S2 e a saída do S1 ligada na saída do S2, ou seja, entrada na entrada e saída na saída, obrigatoriamente aqui a gente vai ter a ligação que a gente chama de ligação em paralelo. Tranquilo? Então, analisando o nosso funcionamento, se S1 acionar, a corrente elétrica passa e faz a energização do H1. Se você não tiver o S1 acionado, o H1 está desligado, mas se o seu S2 acionar,
vai criar um caminho alternativo e da mesma forma vai fazer o acionamento de H1. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a energização da mesma carga de vários locais diferentes por vários dispositivos diferentes. Então, para que isso seja possível, basta apenas ligar os dispositivos de entrada em paralelo um com o outro para fazer o acionamento da sua saída. E aqui nós temos o exemplo 3. O exemplo 3 fala para a gente que o LED deve acender somente se as duas botoeiras forem acionadas simultaneamente. Então, se qualquer uma delas for desacionada, o LED deve apagar imediatamente. Então, esse exemplo é um sistema utilizado para fazer a proteção de equipamentos como prensas hidráulicas ou dispositivos de corte, que o operador é obrigado a trabalhar com as duas mãos no painel. Então, nosso S1 continua sendo uma botoeira, certo? O nosso S2 também botoeira. E o nosso H1 continua sendo LED. E como a gente sabe que o H1 só pode ser acionado se acionar S1 e S2 ao mesmo tempo, a gente lembra de quê? Lembra da função AND, que é a ligação dos dois contatos em série, que também é conhecida como função E. Então vamos colocar aqui os dois contatos de entrada e a nossa saída. Então, a entrada é S1 e a nossa entrada é S2, ou seja, as duas botoeiras estão ligadas em série para fazer o acionamento do nosso LED H1. Então, se S1 e S2 for acionado ao mesmo tempo, H1 vai ser energizado. E se desligar qualquer uma das duas botoeiras, automaticamente o H1 vai ter a sua corrente elétrica interrompida. Ok? Então, analisando aqui, se acionar S1, a corrente elétrica vai circular até no S2, e se acionar S2, a corrente elétrica vai chegar no H1 e fazer a energização aqui da sua saída. Tranquilo? E agora no exemplo 4, a gente tem o seguinte: ao acionar S1, deve acender o H1 e o LED só deve desligar quando for acionado o S2, ou seja, mesmo se o S1 for desacionado, o LED deve continuar energizado até receber o comando para desligar, que é feito pela botoeira S2. Então vamos anotar aqui novamente nossas variáveis. Temos que S1 é a botoeira, S2 também é a botoeira e H1 é o nosso LED, ok? Então a gente sabe que toda vez que você tiver um sistema que precisa se manter energizado após desacionar a botoeira que faz a função de ligar, isso é uma função contato de selo. Então eu vou fazer com vocês um contato de selo desliga dominante, que é o mais utilizado. Então eu vou ter a minha botoeira que faz a função de ligar, a minha botoeira que faz a função de desligar e a minha saída, certo? Então S1 faz o acionamento, S2 faz o desacionamento. De quem? De H1. Mas do jeito que está aqui, se S1 acionar, a corrente elétrica vai circular. Então a corrente elétrica vai circular passando por S1, passa por S2 e aciona H1. Mas se eu interromper a passagem da corrente elétrica em S1, ou seja, se eu desacionar S1, obrigatoriamente o H1 vai desligar, porque não tem nenhum caminho alternativo para manter o H1 energizado. Por isso a necessidade do contato auxiliar em paralelo com a botoeira S1. Então nós temos que ligar o contato auxiliar de H1 em paralelo com a botoeira S1. Então, dessa forma, a gente criou um caminho alternativo para a corrente elétrica circular. A corrente elétrica passa por S1, passa por S2 e energiza H1. Quando for desligado o S1, o H1 que fechou quando fez o acionamento de H1 vai criar um caminho alternativo, mantendo a corrente elétrica circulando por esse local e fazendo com que a sua bobina se mantenha energizada. A partir do momento que for interrompida a passagem da corrente elétrica com a abertura do contato de S2, ou seja, quando a botoeira for acionada, vai interromper a passagem da corrente elétrica na bobina e a bobina vai desligar o contato auxiliar, fazendo assim com que o seu equipamento seja desenergizado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido como elaborar a linguagem de programação LED e como interpretar o diagrama. E deixa aqui meu pedido para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos materiais. E nós temos mais 2 aulas para serem postadas nessa sequência de 8 aulas sobre o controlador lógico programável. E o próximo vídeo é muito bacana, a gente vai usar um simulador para entender como funciona as linguagens de programação LED, trabalhando em sincronismo com o diagrama elétrico e a tabela de declaração de variáveis. Então não perca esse vídeo. Então deixa aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.